Esse é mais um vídeo da série de músculos origem, inserção, ação e inervação. Como referência bibliográfica, utilizamos o livro do D'Angelo e Fatini, Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar, uma boa referência para estudar de forma prática esse tipo de assunto. E o vídeo de hoje se refere a músculos que estão presos na escápula, né, uma fixação escapular, e a outra fixação humeral, os músculos escápulo-humerais. Esses músculos são o deltoide, que é o músculo mais superficial, que acaba envolvendo o ombro, né, envolve a cabeça do húmero, apresenta 3 porções, uma porção clavicular, uma acromial e outra espinal, ou também chamada anterior, média e posterior. O músculo subescapular, que se localiza na fossa subescapular, o supraespinal, o músculo infraespinal, o músculo redondo menor e o músculo redondo maior. Redondo maior. Esses são os músculos escapulo-humerais. Vale a pena destacar que o subescapular, supraespinal, infraespinal e redondo menor, esses 4 músculos formam o manguito rotador, ou rotator, né? Que tem uma função importantíssima de estabilizar a articulação escápulo-humeral. Bom, antes, vamos dar uma olhadinha no Complete Anatomy, a musculatura. Então aqui é uma vista anterior, vamos aproximar esse ombro. Aqui nós já podemos ver o músculo deltoide, a porção clavicular do deltoide fixa nessa parte lateral da escápula, a porção acromial do deltoide e a porção espinal do deltoide. Então é um músculo que vai ter múltiplas funções, ele consegue ser agonista e antagonista dele mesmo, né? Essa parte posterior vai estender a articulação do ombro e a anterior vai flexionar, né? Mas a ativação comum das partes vai fazer o movimento de abdução, como nós vamos ver. Então, se eu remover agora o peitoral maior, peitoral menor, removemos o deltoide, alguns músculos do braço aqui para não ficar na frente, como o bíceps e o coracobraquial. O serrátil anterior também podemos remover. E aqui a gente observa na região anterior da escápula, naquela fossa subescapular, o músculo chamado de músculo subescapular. Numa vista posterior, podemos remover o trapézio. E aqui a espinha da escápula como um ponto de referência, o músculo supraespinal, músculo infraespinal. Aqui da margem lateral da escápula, tendo origem o músculo redondo menor. E aqui próximo do ângulo inferior da escápula, o músculo redondo maior. Observe que o músculo redondo maior, ele vai cruzar pela parte anterior, ó. Ele vai fazer ele vai cruzar aqui pela frente e ele vai ter uma ação muito parecida com o músculo latíssimo do dorso. Então vamos voltar aqui para o nosso quadro para estudar a origem, inserção, ação e inervação dessa musculatura. Começamos pelo deltoide. O músculo deltoide tem a origem no terço lateral da clavícula, a parte clavicular dele, né? Ele tem uma origem no acrômio, a parte acromial, e na espinha da escápula, a parte espinal, que também é chamada de parte anterior, parte média e parte posterior. As fibras anteriores ou as fibras claviculares, elas vão promover a flexão do ombro. As fibras espinais ou posteriores, elas vão promover a extensão do ombro. E as fibras acromiais vão realizar o movimento de abdução.
As três fibras elas estão presas na tuberosidade para o músculo deltoide, lá no húmero, né? E se fizermos o vetor, as posteriores com as anteriores e as médias trabalhando juntas, esse músculo ele é um potente abdutor do ombro, né? A inervação do músculo deltoide é feita pelo nervo axilar, que tem origem no fascículo posterior do plexo braquial. Esse nervo tem uma particularidade, ele contorna o colo cirúrgico do húmero. Músculo subescapular. Ele tem origem na fossa subescapular da escápula, então a fossa subescapular da escápula, e a inserção no tubérculo menor do húmero. Então, quando essa musculatura contrair, né, ele vai aproximar o tubérculo, vai fazer esse tubérculo menor do húmero olhar em direção à fossa subescapular. Isso vai promover o movimento de rotação medial do ombro. O nervo para o músculo subescapular é o nervo subescapular, que tem origem no fascículo posterior do plexo braquial. Músculo supraespinal, com origem na fossa supraespinal, inserção no tubérculo maior do húmero. Esse músculo ele tem como função, né, promover a abdução do ombro, o start dessa abdução, os primeiros 15 graus de abdução do ombro é realizado pelo músculo supraespinal. O nervo para esse músculo supraespinal é o nervo supraescapular do plexo braquial, com origem no tronco superior desse plexo. Músculo infraespinal tem origem na fossa infraespinal da escápula, inserção lá no tubérculo maior do húmero. Esse músculo, quando aproximar esse tubérculo maior da fossa supraespinal, da fossa infraespinal, perdão, vai promover o movimento de rotação lateral do húmero. Ele também é inervado pelo nervo supraescapular. O redondo menor, ele tem origem na margem lateral da escápula. Aqui a gente vê a margem lateral da escápula, né? Nesse terço aqui mais proximal da escápula. A inserção dele é no tubérculo maior. Então os três músculos posteriores, o supra, o infra e o redondo menor, se inserem no tubérculo maior, e ele também vai produzir um movimento de rotação lateral do ombro. O nervo para o músculo redondo menor é o mesmo do deltoide, é o nervo axilar. O nosso último músculo é o músculo redondo maior. Ele tem origem lá no ângulo inferior da escápula, ele pega um pouquinho da margem lateral, mas está preso lá no ângulo inferior da escápula, e as suas fibras se destinam em direção ao tubérculo menor e à crista do tubérculo menor, para assim ser. Então ele está passando lá na frente, e vai cruzar a articulação do ombro pela região anterior, e ele vai puxar esse húmero para trás, fazendo um movimento de extensão, vai promover a adução desse húmero e a rotação medial do ombro, né? Então, extensão, adução e rotação medial do ombro, e o nervo é o nervo subescapular.